E aí, pessoal? Sabe aquela pergunta que muita gente tem na cabeça? Por que carros elétricos pegam fogo? É um medo que existe, né? Hoje, a gente vai fundo na ciência por trás dos incêndios em baterias para entender o risco de verdade e, o mais importante, como a engenharia moderna está praticamente eliminando esse problema. Pois é, quando a gente vê aquelas manchetes na internet com fotos de carros em chamas, fica fácil pensar que sim. A imagem é forte, assusta, mas espera aí. Será que essa imagem conta a história toda sobre a segurança desses carros? Calma, antes de mais nada, vamos olhar os dados. A verdade é que incêndios graves são, sim, bem raros. Só que raro não quer dizer impossível, certo? E para a gente poder entender as soluções de segurança que os engenheiros criaram, primeiro a gente precisa entender contra o que exatamente eles estão lutando. Então, vamos lá mergulhar um pouco na ciência. O que de fato faz uma bateria de íon-lítio pegar fogo? A resposta está num fenômeno com um nome que até assusta um pouco. E o grande vilão da história se chama fuga térmica. Pensa nisso como uma bola de neve, só que de calor. Começa como uma coisinha pequena, talvez um dano interno ou um curto-circuito, mas isso vira uma reação em cadeia que ninguém mais consegue parar dentro da célula da bateria. Olha só, esse efeito dominó aqui explica tudo direitinho. Tudo começa ali, com um dano mínimo. Isso faz a célula superaquecer, e esse calor todo dispara uma reação química que se alimenta sozinha, gerando mais e mais calor, até que, bom, a célula libera gás e pega fogo. É um processo super rápido e bem violento. Mas aqui está o pulo do gato. Nem toda a bateria de íon lítio é igual. A química dentro delas, mais especificamente o material que usam, é o que realmente faz toda a diferença quando o assunto é segurança. Hoje em dia, a gente tem basicamente duas químicas dominando o mercado. A NMC, que é famosa por armazenar muita energia, e a LFP, que está ganhando muito espaço por um motivo bem importante. E esse gráfico aqui mata a charada. Olha só a diferença no tamanho das barras. A bateria NMC, essa da esquerda, pode começar essa reação perigosa com só 150 graus. Já a LFP, à direita, aguenta firme até uns 270 graus. Essa diferença de mais de 100 graus é, assim, uma margem de segurança gigantesca no dia a dia. E olha, quando uma célula MMC entra nesse modo de fuga térmica, o negócio fica feio. A temperatura pode chegar a incríveis 800 graus Celsius. Para ter uma ideia, isso é mais quente que lava de vulcão. Agora, vamos comparar com a LFP. Mesmo na pior das hipóteses, a temperatura máxima fica lá pelos 620 graus. É uma diferença de quase 200 graus. Isso quer dizer que a reação é bem menos violenta e mais fácil de conter. Essa tabela aqui resume bem a história. A LFP não só é mais estável com o calor, como na hora do problema ela não libera oxigênio, ou seja, ela não alimenta o próprio fogo, ao contrário da NMC. E tem mais, ela é mais barata porque não usa cobalto e dura muito, mas muito mais. Não é à toa que um monte de fabricante está migrando para a LFP. Beleza, então ter uma química mais segura é o primeiro passo. Mas, e se desse para redesenhar a própria estrutura da bateria para deixá-la ainda mais segura? Pois é exatamente isso que a engenharia mais moderna está fazendo. Um dos melhores exemplos disso é a Blade Battery, ou bateria lâmina. O nome já diz tudo, né? Ela tem esse formato de lâmina, comprida e achatada, que por si só já ajuda a espalhar o calor muito melhor. Sabe, existe um teste de segurança que é tipo o mais casca-grossa de todos. O teste de penetração por prego. Eles basicamente simulam o pior cenário de um curto-circuito interno. E o fato da Blade Battery passar nesse teste sem pegar fogo, nem soltar fumaça, nossa, isso é uma prova incrível de como o design dela é seguro. Então, os benefícios ficam bem claros, né? Ela junta o melhor dos dois mundos. A química segura da LFP com um design que deixa a bateria mais forte, mais durável e que ainda ajuda a resfriar melhor. É o pacote completo de segurança. Mas não para por aí. A próxima grande inovação é a tecnologia Cell-to-Pack, ou CTB. Pense numa bateria normal como se fosse uma caixa de Lego. Você tem as pecinhas, que são as células, aí você junta elas em bloquinhos, que são os módulos, e depois junta os bloquinhos para formar o pacote final. A tecnologia CTB simplesmente pula a parte dos módulos, integrando as células direto na estrutura do carro. O resultado é uma espécie de estrutura em sanduíche. A bateria deixa de ser só uma caixa de energia que o carro carrega e passa a fazer parte do esqueleto do carro, fortalecendo a estrutura inteira. E os números, olha, são de cair o queixo.
A rigidez torsional, que é basicamente a resistência do chassi a torções, aumenta absurdamente, chegando no nível de carros de luxo. Isso não só deixa o carro melhor de dirigir, como também cria um cofre super resistente para a bateria em caso de batida. Tá, e aonde tudo isso nos leva? A gente está vendo tecnologia de baterias evoluir numa velocidade incrível e a segurança está sempre em primeiro lugar. O resumo da ópera é o seguinte: a gente está juntando uma química mais segura, como a LFP, com uma engenharia muito mais inteligente, como as tecnologias Blade e Cell-to-Pack. E essa combinação está criando um padrão de segurança totalmente novo para os carros elétricos. E o futuro, olha, parece ser ainda mais seguro. Já se fala muito das baterias de estado sólido. Elas basicamente trocam aquele líquido inflamável que tem dentro das baterias de hoje por um material sólido. Se isso der certo, a gente pode simplesmente eliminar o risco de incêndio por completo. A tal da fuga térmica poderia virar, literalmente, coisa do passado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a gente conseguir ter baterias que são praticamente à prova de fogo, qual vai ser o próximo grande desafio para os carros elétricos? O que mais precisa melhorar? Bom, essa é uma conversa que está só começando.